Iniciamos precisamente um périplo pelo mundo a partir de agora e se gostava de viajar até ao longínquo Tibete para conhecer a religião, as tradições e também a história deste povo da Ásia Central, o melhor é começar por visitar primeiro a exposição de fotografia Tibete na sombra do teto no mundo. Carlos Brum Melo tem patente no Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande, até o dia 21 de julho, uma mostra que nos permite ter uma visão profunda sobre a vida e também sobre a experiência tibetana. O Açores hoje foi assistir à inauguração da exposição Tibete na sombra do teto do mundo e esta segunda-feira aproveitamos para colher mais sobre esta experiência com o nosso convidado, o autor e também fotógrafo Carlos Brum Melo. Muito boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje, é um gosto de recebê-lo aqui no nosso programa. Como é que surgiu este projeto desta viagem que o levou até ao Tibete? Fazia parte dos seus objetivos, dos seus destinos para conhecer mais aprofundadamente? Boa tarde, antes de mais. Sim, o Tibete sempre foi o meu destino de eleição, o destino que eu sempre disse que tinha que visitar antes de morrer. E foi logo das grandes viagens que optei por fazer assim que tive a oportunidade e assim, portanto, arrancamos quando houve a oportunidade. A exposição resultou depois do que lá encontramos, sendo que foi uma surpresa, com muitos aspectos bons e outros menos bons, mas que quis exatamente valorizar e partilhá-los. E esta é uma viagem que tem que ser preparada com muita antecedência, até para se conseguir esta permanência e, sobretudo, esta liberdade por poder visitar vários locais. Pois, isso é desde logo um aspecto fundamental. Sim, eu, além da minha atividade profissional, sou também um blogger de viagens, juntamente com a minha esposa, daí também esse processo de preparação e de viagens é algo ao qual já estamos preparados, sendo que no caso do Tibete foi especial. Desde logo porque para entrar no Tibete, a primeira dificuldade que encontramos foi a impossibilidade de entrarmos de forma independente. A única forma de entrar no Tibete é através de uma agência de viagens nepalesa ou chinesa. E essa foi a primeira dificuldade que tivemos que superar, tendo que aceder a essa exigência para poder entrar no Tibete. Antes disso, portanto, e até irmos efetivamente, foi um processo muito longo, precisamente para, desde a preparação até à definição daquilo que íamos ver e aquilo que íamos conseguir ver também. E quanto tempo depois estiveram nesta região? Estivemos cerca de 10 a 12 dias, agora não sei exatamente precisar, mas foi o tempo que nos foi possível e durante o qual fizemos a ligação entre a capital Lhasa até Rongbuk, que é onde está sediado o campo base do Everest pelo lado do Tibete, e depois no regresso para trás. E é esse percurso também que nos mostra através da fotografia. Exatamente. Através desta exposição, mas sobretudo olhando para esses 10, 12 dias que esteve no Tibete, um país inspirador, mas também longínquo, qual foi a experiência mais marcante que viveu durante essa estadia? Foram muitas e a diversos níveis. Eu, à semelhança da maioria, sempre imaginei o Tibete como um país ou como uma região idílica, de extrema passividade, onde existem grandes planícies e onde reina a paz e, naturalmente, as montanhas. Um dos aspectos, para mencionar um aspecto físico limitador, foi logo o mal da altitude, portanto, porque o Tibete tem uma altitude média de 4.400 metros e nós fomos até cerca de 5.200 e qualquer coisa. Que é preciso uma adaptação também para isso. Sim, é preciso ser feita alguma adaptação, mas quem tenha, eu digo que uma pessoa que tenha um mínimo de condição física consegue, esforços prolongados, que muitas vezes no meu caso acontecia para fotografar, porque queria sempre fotografar mais e mais, aí senti algum mal de altitude, mas nada de limitativo. E é precisamente pela altitude que nos referiu que o Tibete é conhecido
pelo teto do mundo. Foi isso também que o inspirou para dar título a esta exposição, embora aqui acrescente na sombra do teto do mundo. Sim, o teto do mundo é precisamente uma das alcunhas que o Tibete tem. A componente da sombra acaba por refletir, além desse idílico que nós procurávamos e que de facto encontramos, porque ele existe e é inesquecível e é algo é digno de um sonho. Depois e correspondeu às expectativas da beleza da paisagem. Sim, totalmente. Não só da paisagem natural, humana, do edificado, da religião também, correspondeu às expectativas, conforme eu já me tinha também antes preparado. Depois, a questão da sombra acaba por refletir algo que eu confesso que não estava totalmente preparado e à espera, embora já tivesse lido, visto documentários, e foi algo que chocou com os meus princípios. Mas ver ao vivo é diferente. Sim, sem dúvida, porque eu também sou formado em Direito e em Relações Internacionais e por mais habituados que estejamos a ver notícias, a ler literatura e livros técnicos sobre estas temáticas e sobre países em desenvolvimento e regiões em desenvolvimento e sobre ofensas aos direitos humanos mais fundamentais, outra questão é estar no local e confirmá-los. E foi isso que aconteceu. Porque, apesar do pacifismo, do próprio espírito e do próprio lema associado ao budismo tibetano, que transmite valores e princípios muito, muito nobres, o que é certo é que esta região, que supostamente é autónoma, já está a ser ocupada já há algumas décadas, desde os anos 60, pelas autoridades chinesas, e é visível mesmo, na rua, no dia-a-dia, no cotidiano, essa obstrução dos direitos humanos dos tibetanos. Sim, desde logo a questão que já referi da liberdade de entrada na região é uma clara limitação, mas sim, existem muitas. E eu gosto só de falar daquelas que tive a oportunidade de confirmar para não entrar em especulação. Desde logo, por exemplo, em termos de liberdade de reunião, quando nós estávamos mais que 2, 3 pessoas e houve uma ou duas situações em que estávamos a falar sobre o Dalai Lama, sentimos logo a presença de terceiros para tentar escutar aquilo que estávamos, o que é que estávamos a discutir, e nós, assim que tivemos consciência disso, dispersamos e fizemos como se nada tivesse acontecido. Outra situação foi que no percurso que nós fizemos entre Lhasa e Rongbuk e no regresso, passamos por cerca de 60 postos de controle no total, e em todos estes postos de controle... E são um percurso de quanto? 1.200 km ida e volta. 60 postos de controle, e em todos os postos verificavam a nossa identidade, o nosso destino e inclusive os tempos de deslocação entre um ponto e o outro para tentar controlar, portanto, se não divergíamos para outros pontos. Isso tudo situações que nós evidenciamos. Exatamente. Nos alojamentos em que nós ficamos muito humildes, em que muitas vezes não havia uma mera mangueira para tomar banho, tinha videovigilância em que a polícia ia todos os dias aferir das movimentações de quem ali ficava hospedado, e isso em todos os alojamentos em que nós acompanhamos. Acaba por ser também intimidatório. Sim, bastante. E depois vimos muitos, por exemplo, esta fotografia fala sobre isso, extintores, e isso é uma grande preocupação que existe no Tibete, precisamente para evitar as autoimolações, que é uma das principais formas de manifestação do povo tibetano. Essa sim não tivemos a oportunidade, ainda bem, de vivenciar, porque para mim é uma das formas mais cruéis e mais difíceis de uma pessoa se manifestar, que é ponto termo à sua vida ou ficando com danos permanentes para o resto da vida através do fogo.
Por acaso essa era uma dúvida que eu tinha, qual era o significado daquela presença de extintores, porque não poderia ser apenas uma questão preventiva, pelo excesso. É reativa naquele caso. Inclusive, no acesso em Lhasa ao centro à Praça de Jokang, que é uma praça central de cariz religioso, é necessário passar por controle de raio-x, e eles não procuram tanto armas nem bombas, que seria algo para o qual nós teríamos eventualmente disponibilidade e até compreenderíamos. A sinalética que existe lá é para proibição de isqueiros e material inflamável. Exatamente, precisamente por este motivo. É interessante termos a oportunidade de conversar consigo, Carlos Brunel, precisamente para percebermos este país que tem tanto de idílico, tem tanto de sonhador, mas ao mesmo tempo também tem essa mágoa para quem acaba por chegar lá e testemunhar isso com os próprios olhos. Mas é precisamente isso que transporta para esta exposição. São essas duas visões de um paraíso atormentado por esta ocupação chinesa que nos mostra nesta exposição que está agora patente no arquipélago, na Ribeira Grande, e a inauguração foi antecedida precisamente fez um momento de contextualização para se perceber depois o significado das imagens. Sim, à semelhança das outras apresentações que tive a oportunidade de fazer, quis fazer uma apresentação precisamente para contextualizar e dar a minha própria visão, que creio que consegue dar um outro cariz e uma outra profundidade a quem tem a oportunidade depois de conhecer a exposição, porque as legendas tentam dar alguma informação, mas é sempre impossível dá-las todas. E eu aqui quis aliar a minha formação de Direito a Relações Internacionais e à fotografia, precisamente para tentar conjugar estas três áreas e partilhar a nossa vivência, a vivência que nós tivemos a oportunidade de testemunhar, a situação dos direitos humanos no Tibete e, inclusivamente, toda a repercussão que isso tem até para a região asiática, porque é um aspecto que não se restringe só ao povo tibetano, que é o que vulgarmente as pessoas podem considerar. Mas o que acontece é que também existe um grande controle de toda a água, dos recursos naturais, de tudo aquilo que são os recursos naturais, mas em especial da água, porque os grandes rios asiáticos nascem no Tibete, têm também lagos com grandes dimensões e a cordilheira dos Himalaias também em grande parte também está alocada no Tibete, e quem controla a água tem um grande poder a nível das relações internacionais. E é também esse olhar crítico, mas ao mesmo tempo para suscitar a reflexão, que é um dos objetivos desta exposição. Isso também tem acontecido nos outros locais por onde tem passado, até por pessoas que não conhecem tão bem esta realidade político-social do Tibete. Sim, eu lancei o desafio nas outras apresentações a especialistas, quer de direitos humanos, quer conhecedores profundos da cultura tibetana, para abordarem temáticas relacionadas com os direitos humanos, com a preservação do património e da identidade tibetana, e dar a conhecer de forma mais próxima e mais especializada do que eu, porque também não me assumo nem de perto como um especialista no Tibete, mas consegui ter diferentes visões. Estimular essa reflexão. Exatamente. E foquei-me no início muito a nível académico, nas universidades do Porto, de Lisboa e de Coimbra, precisamente para lançar isso para a comunidade académica. Mas também já expôs esta mostra fotográfica em Bruxelas, precisamente a convite de uma das maiores organizações de defesa dos direitos humanos do Tibete, e tem suscitado, quer no próprio Parlamento Europeu, quer também nas instâncias governamentais, que é isso que se pretende, até uma intervenção política a nível internacional. É uma demonstração, é um exemplo de como os cidadãos também podem ter esta voz ativa, neste caso a sua, através deste olhar da fotografia. Sim, aqui eu sinto que a fotografia é um instrumento que dá a componente visual, precisamente da necessidade de haver uma intervenção mais ativa e mais pacificadora, no sentido de equilibrar os poderes a nível das relações políticas em termos
digamos, daquela região autónoma do Tibete. E as fotografias que tive já serviram de instrumento para documentos elaborados no Parlamento Europeu por diversos eurodeputados de diversos grupos parlamentares, portanto algo transversal, e também com o apoio de diversos membros de deputados de diferentes Estados-membros. Isto sobretudo através da International Campaign for Tibet, que é o grande promotor da defesa dos direitos humanos no Tibete, não só, mas é o grande, e que conheceu o trabalho, teve inclusivamente em Lisboa, quando da apresentação o responsável europeu pela política europeia esteve em Lisboa, e temos mantido um contacto próximo, e eu acredito que nós, enquanto cidadãos, temos o dever também, sim, sem dúvida, de dar as nossas ferramentas, aquilo que temos ao nosso dispor, porque com pequenos atos podemos conseguir grandes mudanças, e é isso que eu tento fazer através desta exposição. Esta exposição, além das bonitas paisagens que vimos, também a questão sensível dos direitos humanos, mas também realça aqui vários rostos, a dimensão do budismo, da vivência, da cultura, sobretudo o património humano. Como é que foi essa ligação também com os locais? Apesar das circunstâncias que vivem, é uma comunidade aberta? Mais ou menos. É uma comunidade muito receptiva, mas no que respeita a abordar temas mais sensíveis, aí preferem evitá-los. Desconhecem as consequências? Sim, porque também é natural, porque podem contactar connosco com 2 dias e nunca têm, portanto, é difícil manter uma relação de confiança em tão curto espaço de tempo, e depois quem lá fica são eles. E aí é preciso também respeitar e dar espaço a esse povo, porque tem tido um passado difícil. Mas eu tenho um particular fascínio por rostos e pela Ásia também, e gosto também de homenagear, de certa forma, estes rostos, e é isso que terá com toda a sua significância. Uma última curiosidade, Carlos Brumel, de certeza absoluta que em 10-12 dias fez milhares de fotografias, até porque não é todos os dias que se vai ao Tibete. Como é que conseguiu selecionar apenas 15 para montar esta exposição? Em 10-12 dias devo ter tirado umas 4.000, 5.000 fotografias. Foi um processo complicado. E não sou muito de tirar fotografias em excesso. É um processo muito, muito difícil, que levou muitos meses a ser construído, mas passou precisamente por identificar a mensagem que pretendia transmitir, e depois criar um percurso que fosse coerente, quer em termos de imagem, de componente visual, mas também da componente da mensagem que depois queria transmitir. E aí fui trabalhando com muita seleção, muita introdução, muita rejeição de fotografia, que depois também fazem parte também da minha seleção, e que nesta apresentação no sábado tive a oportunidade também de partilhar, dar a conhecer mais um leque mais abrangente de fotografias sobre o Tibete, e depois, só depois de muito amadurecimento é que resulta esta seleção. Muito obrigada pela sua presença, Carlos Brumel. Foi um gosto recebê-lo no Açores hoje, as maiores felicidades. Obrigado. Obrigado, uma boa tarde para si.